Meus irmãos, antes de lermos em Atos dos Apóstolos, os irmãos estão com a Bíblia aberta aí nesse momento, eu queria dizer antes que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, o seu ministério primeiro foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus, quando enviou os seus 12 discípulos a primeira vez, ele enviou os discípulos somente para as cidades de Israel. E nós podemos ver isso lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus diz assim: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. São Mateus 10, 5 e 6. Então veja que a primeira vez que Jesus enviou os 12, o ministério era apenas para Israel. E o próprio Jesus tinha dito, quando aquela mulher cananeia seguia ele, lá nos termos de Tiro e de Sidom, clamando para que o Senhor Jesus curasse a sua filha, Jesus disse primeiro: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. São Mateus, capítulo de número 15, versículo 24. Então, nós vemos aí o quê? Que o ministério do Senhor Jesus, ele começou em Nazaré e foi pela Judéia, pela Galileia, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que isso foi até o Senhor Jesus morrer na cruz e até o Senhor Jesus ressuscitar. Porque depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu algumas vezes ou várias vezes com provas incontestáveis aos seus discípulos. E no início das suas aparições, que duraram 40 dias, Jesus falou para os seus discípulos lá em Jerusalém, e ele disse: ide lá em Jerusalém. Mais tarde, ele disse: ide lá no Monte da Galileia. Nós podemos ver, por exemplo, lá em Marcos, capítulo de número 16, quando Jesus diz assim, no versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. No versículo 14 diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e por aí vai. Ou seja, esse primeiro ide que o Senhor Jesus disse foi lá em Jerusalém. E depois, lá no Monte da Galileia, está escrito assim, o dia em que o Senhor Jesus disse: ide outra vez. Diz assim, no versículo 16 de Mateus 28, e os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí Jesus vai dizer o ide a segunda vez. Ide, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Observe que lá em Marcos, lá em Jerusalém, Jesus disse: ide por todo mundo. Ide por todo mundo. E aqui em Mateus, Jesus está dizendo: fazei discípulos de todas as nações. Então, a partir da sua morte, da sua ressurreição, o evangelho seria pregado não somente para os israelitas, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também para todas as nações. E Jesus disse: ide, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Amém, meus irmãos? Antes de lermos aí em Atos ainda, eu me lembro também que o Senhor Jesus, naquele dia em que ele foi assunto ao céu, ele disse para os seus discípulos assim, no versículo 8 de Atos 1, mas recebereis poder do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Veja que hoje nós estamos no tempo do ano aceitável do Senhor. E os apóstolos saíram por esse mundo pregando o Evangelho, e chegou o tempo dos apóstolos serem recolhidos, irem cada um para junto do Pai, e os discípulos dos apóstolos continuaram a pregação, e depois os discípulos dos apóstolos, e a pregação chegou até nós. E nós cremos no Evangelho. E hoje a tarefa de pregar o Evangelho é nossa, meus irmãos. Nós não cremos nesse Evangelho? Nós não fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nós não fomos ensinados a guardar tudo que Jesus mandou? E uma das coisas que ele mandou foi ir pelo mundo e pregar o Evangelho. E um detalhe interessante que nós podemos ver na pregação do Evangelho, no livro de Atos, nós podemos ver o ministério principalmente de Pedro e de João, e uma grande parte o ministério do apóstolo Paulo, que tinha lá os seus companheiros, Lucas, Silas, a princípio Barnabé, depois se separaram, Timóteo. E tem algo aqui em Atos capítulo 16, versículo 4, que nós vamos ler, para nos ensinarmos, que Deus quer nos ensinar. Então vamos ler aí em Atos capítulo 16, 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Um detalhe aí, eles já faziam cópia das Escrituras naquela época, bem no início da igreja. O que foi decidido e escrito na Assembleia, no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, foi escrito, documentado, copiado e levado pelos apóstolos, o apóstolo Paulo, seus companheiros, para as igrejas. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Interessante, né? Eles foram impedidos por quem? Pelo diabo? Não, pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo sabe o porquê, que não era o momento, ou não era para exatamente o apóstolo Paulo e seus companheiros pregarem na Ásia naquele momento. Veja que nem tudo é Satanás que nos impede, não. Às vezes nós estamos querendo ir para um lugar pregar e o Espírito Santo nos impede. Por exemplo, muitas vezes eu tentei ir para a Bahia pregar. Eu queria porque queria pregar lá no sertão da Bahia, mas Deus me impediu, Ele não deixou. Várias vezes eu tentei, várias vezes eu quis, ir. Uma vez eu tentei, várias vezes eu quis, mas Deus me impediu. E dessa vez que Ele me impediu, eu não tentei mais. Várias vezes eu quis ir pregar, por exemplo, em Diamantina. Era o lugar que eu queria pregar, em Diamantina. Mas Deus me impediu quando eu tentei. Assim também, às vezes Deus nos impede de ir no lugar. E nós vamos ver na sequência da leitura aqui o porquê também, um dos motivos que Deus impediu. Porque Deus queria eles em outro lugar. E está escrito no versículo 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia,
mas o Espírito não lhe permitiu. Não era para Mísia também. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Veja que Paulo teve uma visão de noite. Ele, na visão, via um varão macedônio que dizia: passa a Macedônia, nos ajuda, vem para cá nos ajudar. Aí, depois daquela visão, eles concordemente chegaram à conclusão que Deus estava enviando eles para a Macedônia. E se os irmãos quiserem saber, ou se nós quisermos saber o que aconteceu na Macedônia depois disso, é só continuar lendo aí o capítulo 16. Foram coisas maravilhosas que aconteceram lá. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina nessa manhã é que mesmo nós tendo a tarefa e a missão de pregar o Evangelho, nós devemos buscar a direção do Espírito Santo e ir para onde Ele quer, e ficar aonde Ele quer, e não na onde nós queremos ou tentamos ir. É preciso pregar o Evangelho? É preciso ir pelo mundo? É preciso fazer a obra de Deus? Sim, mas sob a direção e a vontade do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.